Enfim, vamos falar aqui, Felipe, do último assunto do dia, que é um assunto pesado. A gente recebeu aqui recentemente, algumas semanas atrás, o Thiago Salazar, Grande Salazar. que é um dos principais setoristas de Corinthians nos últimos anos e tal. E ele apurou, ele que foi o primeiro repórter a dar a questão da vai de bet, depois veio a matéria do Juca falando sobre laranja e tudo mais, mas ele sempre esteve muito à frente dessa questão. Ele traz agora na Gazeta Esportiva uma matéria absolutamente impactante, falando que Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura vão ter que prestar depoimento para a Polícia Civil e estão sendo investigados no caso Vai de Bet. E, cara, segundo ele, a polícia está próxima de encerrar o inquérito. Então vamos dar uma olhada aqui, cara, na matéria. Polícia intima Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura em inquérito da Vai de Bet. Inquérito da Vai de Bet se aproxima do fim. Augusto Melo, presidente do Corinthians, foi intimado pela Polícia Civil de São Paulo a prestar depoimento no inquérito que investiga o acordo e as consequências do contrato entre Corinthians e Vai de Bet, firmado no início de 2024. Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do clube, mas ainda ativo na rotina da diretoria, e Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do clube e um dos líderes estratégicos da campanha eleitoral de Augusto, também foram notificados pela polícia nesta quarta-feira. O trio foi qualificado como investigado e não como testemunha. As oitivas foram agendadas para os dias 14, 15 e 16 de abril, ou seja, daqui a 2 semanas. Marcelo Mariano será o primeiro a ter que se explicar. No dia seguinte, Sérgio Moura é quem responderá aos questionamentos das autoridades. Por fim, na terceira data, a polícia espera ouvir Augusto Melo. O caso está sendo conduzido pelo delegado Tiago Fernando Correia, do DPPC, responsável por casos de lavagem de dinheiro, com apoio do promotor de justiça do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Juliano Carvalho Atogi. Cerca de 20 depoimentos já foram colhidos nessa investigação, que começou em maio de 2024. As notificações de Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura como investigados sinalizam que o inquérito está perto do fim. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, é comum os principais suspeitos serem os últimos a depor em casos semelhantes a esse. O risco de todos os investigados nesse momento é a Polícia Civil concluir que há indícios de maioria ou materialidade de crime. Autoria. Autoria. É. O que eu falei? Maioria. Maioria, desculpa. Nessa hipótese, a polícia encaminha o indiciamento dos indivíduos ao Ministério Público, responsável por fazer a avaliação das provas colhidas. Por último, um promotor de justiça pode oferecer a denúncia ou optar pelo arquivamento do inquérito policial. O acordo entre Corinthians e Vai de Bet ganhou a atenção das autoridades públicas após a descoberta de repasses de receitas oriundas de pagamentos do clube por uma rede social Media Design Limitada. Para a rede social Media Design Limitada. A empresa citada no contrato como a intermediadora do negócio, a empresa citada no contrato como intermediadora... Eu vou ler aqui que está maior, gente. Aqui nessa telinha está muito pequenininho. Desculpa aí, eu não leio tão mal assim, é que eu estou com dificuldade de leitura, mas vou aumentar aqui para a gente conseguir ler um pouco melhor. Na sequência, parte desses valores foram transferidos para uma empresa laranja e chegaram a uma conta vinculada ao crime organizado. Essa participação deu à empresa o direito de receber 7% do valor total do acordo entre o clube e a Vai de Bet, o que à época da vigência da parceria renderia, por fim do período de 3 anos, 25,2 milhões, quantia que deveria ser repassada pelo clube em parcelas mensais de R$700 mil. Em dezembro de 24, José André da Rocha Neto, proprietário da Vai de Bet, depoimento à polícia, tornou o caso ainda mais suspeito ao não reconhecer Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, dono dessa rede social Media Design, como a responsável pela intermediação. Ali ficou claro que tinha maracutaia. Rocha Neto ainda apontou Antônio Pereira dos Santos, conhecido como Toninho Duetos, como um intermediário de fato. Ouvido pela Gazeta Esportiva e pela polícia, Toninho, que é sócio do cantor Gustavo Lima, argumentou que chegou em Augusto Melo por meio de Washington Araújo, que trabalhou na campanha do presidente corintiano junto com Cassundé.
Marcelo Mariano e Sérgio Moro atualmente têm um cargo no clube. Washington Araújo teve o depoimento registrado nessa quarta-feira. Aí aqui fala do impeachment. No Corinthians, o caso Vaidbet se tornou um processo que discute a possibilidade de destituição de Augusto Melo do cargo de presidente. No último 20 de janeiro, o Conselho Deliberativo decidiu por maioria simples que a votação para o afastamento tem que acontecer. Em seguida, no mesmo dia, a reunião foi suspensa após muito tumulto e deve ser finalizada tão logo que o Conselho entenda que há segurança para que os conselheiros possam comparecer para participar e votar. Meu palpite é que eles estão esperando a finalização desse inquérito. Caso o Conselho decida pelo impeachment de Augusto, o presidente será afastado imediatamente, que terá que ser assumido de forma temporária por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente. Paralelamente, nesse eventual contexto, Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho, vai ter que definir uma data para uma Assembleia Geral, que é a última instância do processo de destituição com a participação dos associados. Nesse cenário, Augusto permaneceria afastado de suas funções até a divulgação do resultado final da Assembleia. Se os sócios endossarem que ele deve deixar o cargo, o mandatário será definitivamente destituído. Se o impeachment não passar no Conselho ou na Assembleia, o caso será encerrado e Augusto continua normalmente no cargo. No entanto, vale lembrar que há outro processo de destituição correndo simultaneamente. Este a pedido dos conselhos de orientação e motivado por dados técnicos apresentados no último relatório do órgão sobre as demonstrações financeiras do primeiro semestre da gestão, que também pode vir a ser votado no Conselho. Esse processo pode se agravar se as contas de 2024 da gestão não forem aprovadas. A apresentação das demonstrações financeiras está atrasada e deve ser votada ainda em abril. Então são dois processos de impeachment correndo em paralelo e um inquérito que está perto do fim, Felipe. E assim, segundo a matéria do Thiago Salazar, ele, o Marcelo Mariano e o Sérgio Moro são considerados hoje os principais suspeitos por crimes como lavagem de dinheiro e desvio de verba de um dos maiores contratos. Naquele momento era o maior contrato de publicidade assinado por um clube brasileiro na história, Felipe. É. Pesado, cara. Pesado. O Salazar nos mandou mensagem hoje pra nossa produção de manhã, avisando que ele até brincou, né? Falou, olha aí, eu lembrei do corte de vocês, que falei primeiro no podcast de vocês sobre essa possibilidade. Cara, vamos ter que aguardar, né? Tem que aguardar aí a investigação policial, que, ao que tudo indica, parece que já tá encaminhada. Como diz aí a matéria, vão ouvir agora os principais acusados, né? Investigados aí, que são o Augusto Melo e o Marcelo Mariano. Tem que aguardar, cara. Eu sei que o corintiano fica incomodado da gente jogar a luz a esse tipo de coisa, etc. Mas, cara, é notícia, não é intencionalmente para prejudicar nada. É a notícia, talvez junto com a derrota do Corinthians dentro de campo, mas fora de campo, eu acho que o Corinthians vem sendo derrotado a cada novo escândalo que acontece com essa diretoria. É prejudicial à imagem do clube, ao futuro do clube, está em risco na mão desses caras. E acho que tem que ser concluído rapidamente para a gente saber qual será o futuro do Corinthians. Para onde o Corinthians vai, se Augusto vai ser preso, se Augusto não vai, se Augusto vai ser empichado ou se Augusto não vai. Fato é que são casos graves, não só esse da questão da Vaidbet, tem também a questão do cambismo, que tem sido muito veiculada aí nos últimos dias, não só pelo Salazar, pelo UOL, por outros veículos de comunicação de grande porte, que trazem luz a esse tipo de coisas que estão acontecendo dentro do Corinthians, cara. Coisas suspeitas, coisas ilícitas, e que não é só no Corinthians que acontece também, né? Em outros clubes de futebol no Brasil também tem esse tipo de coisa. Mas vamos aguardar, cara. Vamos aguardar. Enquanto a polícia não der o veredito dela, a gente não consegue afirmar nada. Pois é, Felipe. Mas de fato é bem grave, cara. Bem grave. Aqui, assim, não há o que dizer. Apenas o que aguardar. É uma notícia importante, que é o pedido de depoimento e a polícia manifestando que esses três
cidadãos são encarados como principais aí, suspeitos e investigados de crimes assim absurdos. E, cara, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, inclusive se ele for denunciado. Como vai ser o processo se ele for denunciado, quanto isso vai demorar, porque isso vai para julgamento. Aí tem primeira instância, não é do dia para a noite. Mesmo que a polícia conclua, a investigação e o inquérito conclua que o Augusto Melo, na visão da polícia, depois dos depoimentos, é culpado e ele for denunciado, ele vai ter direito à ampla defesa, ele vai ter direito de dizer o que ele tiver que dizer, a contratar os advogados que ele tiver que contratar. Acho que o cerco dele no clube fica um pouco mais difícil numa situação dessa, mas isso aí vai demorar para a gente ter de fato uma... Primeiro a gente tem que ter denúncia, isso a gente não tem ainda, mas se tiver, até haver uma eventual condenação ou ele ser inocentado, algo assim, vai muito tempo, mas me parece que a cada semana que passa o cerco se fecha para este que está aí aparecendo para você nessa foto. Cadê o comentário aqui? O Daniel, acho que o Daniel Machado, ele pergunta aqui, corre algum risco do Augusto ser preso, mas não sofrer impeachment? O Salazar até disse que pode acontecer isso, né, cara? Pode. Mas assim, para ser Uma preso, coisa cara, não tem nada a ver com a outra, né? pensa o seguinte, para um cara, digamos que o Augusto, e aí assim, até para pegar os ensinamentos que eu aprendi com alguns advogados, uns a gente trouxe aqui, como por exemplo o ministro Cardoso, o Augusto de Arruda Botelho e tal. O que acontece? Imagina que amanhã o inquérito seja fechado e o Augusto seja apontado como o responsável e seja denunciado pelo Ministério Público, pela Polícia Civil. Certo? Ele não vai ser preso assim. Quando você prende alguém assim, por um crime desse viés assim, financeiro, é quando você tem a certeza que o cara vai fugir, por exemplo, o cara não vai cumprir os ritos. Então, primeiro se dá direito à plena defesa, ele vai contratar o advogado, esse processo vai ser encaminhado para um julgamento e vai ter a primeira instância. Depois de uma primeira instância, aí depende do que o juiz pedir. O juiz pode pedir a prisão, e aí como condenação, o juiz, no caso assim, a procuradoria pode pedir a prisão e o juiz efetuar a prisão, ou a procuradoria pode pedir a prisão e o juiz entender que ele só vai ser preso depois de condenado em última instância. Tem várias... Cara, assim, aí, bicho, tudo pode acontecer. Fato é que a gente precisa primeiro saber se o Augusto Melo e o Marcelo Mariano e o Sérgio Moro vão ser denunciados, porque isso não aconteceu. O que a gente sabe é que eles vão responder a perguntas, né? Vão responder a questionamentos da polícia como investigados. É nesse patamar que tá. Então, se eles forem denunciados, aí sim, eles têm que se preparar e por uma eventual prisão ou pagamento de multa, ou seja lá o que for. Mas acho muito pouco provável que enquanto esse mandato do Corinthians esteja rolando, que haja alguma prisão. Porque eu acho que aí só se fosse prisão preventiva, e eu não vejo motivos para ver uma prisão preventiva. A não ser que a polícia recebesse informação privilegiada de que o Augusto Melo está planejando fugir do país. Que eu também não acho que vai acontecer, o cara é presidente do Corinthians. Não. Então, nesse caso, eu acho muito difícil ele ser preso enquanto ser presidente do Corinthians, mesmo que ele venha a ser responsabilizado pela polícia, denunciado e eventualmente até condenado em primeira instância. Vamos ver, vamos esperar. Vamos esperar. E vale ressaltar também o quanto esse caso pouco respingou dentro de campo, né, cara? A gente falou muito com o Salazar sobre isso, como a própria comissão técnica do Ramon conseguiu blindar o elenco de todas essas polêmicas extra-campo, de diretoria, etc. E o Corinthians conseguiu aí um título paulista em cima do maior rival. Tem um vislumbre de conseguir uma vaga na Libertadores, ou que só um título de outra Copa no decorrer do ano. Mas de fato é um calcanhar de Aquiles aí, né, cara? Tem que ficar em cima, tem que investigar, a gente precisa
saber o que vai acontecer com o futuro do Corinthians, porque não só por questões de dívida e tal, mas também por questões institucionais, né, cara? Questões de, pô, imagina se o presidente é empichado, entra outro, e você não sabe quais são as entranhas desses possíveis conluios que há dentro do clube, enfim. São coisas pra gente esperar aí as investigações serem concluídas e ter uma opinião mais clara sobre o que aconteceu de fato, Rodolfo.